Fala galera, beleza? Então olha só, agora são 16h45. Então após 2 horas a gente já tem esse resultado aqui, né? Os dois dobraram de volume, né? Claro que aqui o pote é maior, tem uma quantidade maior também, né? Mas dá de ver que os dois dobraram de volume já após 2 horas. Então agora são 19h12, né? Então aqui, ó, ele já empurrou a tampinha para cima, então ele já mais do que triplicou, né? Já atingiu provavelmente o pico de fermentação. E esse daqui, que é o meu fermar aqui, eu sabia que ele ia estar um pouco fraquinho, mas ele cresceu o que tinha que crescer, né? Eu coloquei pouca massa aqui. A questão é que eu vou tirar o ar desse daqui, vou empurrar o fermento para baixo, ele vai para a geladeira, e esse daqui, daqui a 1 hora eu faço pão, porque eu acabei de fazer autólise, eu nem filmei a autólise aqui para vocês. Deixa eu mostrar a autólise. Eu não filmei a autólise, mas ela tá aqui. Eu coloquei 350 gramas de farinha e 228 ml de água, que equivalem aí a 65% dos 350 gramas de farinha, beleza? Então agora vai descansar por 1 hora essa autólise aqui para eu poder fazer a massa depois. Valeu. Então vamos lá, galera. Vamos fazer o nosso segundo teste aqui do nosso pão. Mas eu tenho certeza absoluta que dessa vez vai dar certo. Eu não vou errar ali na hora de fazer a massa. O que eu gosto de mostrar é isso daqui, eu acho incrível. Ó. Quando tu faz a autólise da massa, né? Olha o véu já que está formando na massa, né? Então isso daqui é sensacional, tá? Então, como é que vai ser a receita desse pão? Ainda não é o pão que eu vou fazer para doar, esse daqui é para a gente ter certeza que vai dar certo. Então eu tenho aqui, ó. Aqui eu misturei, né? 350 gramas de farinha, misturei 228 ml de água, né? Que corresponde a 65% de hidratação. Lembrando que a porcentagem é sempre em relação à quantidade de farinha. Aqui eu tenho 2,5% de sal, que corresponde aí a 8 gramas aproximadamente de sal. E aqui eu tenho 3% de açúcar, que corresponde a 11 gramas de açúcar. E aqui eu tenho também 3% de azeite de oliva. E aqui nós temos o nosso fermento. Olha aqui, ó, como ele já está começando a transbordar. Agora são 8 horas e 20 minutos, né? Então não deu nem 6 horas, né, de fermentação. Olha que coisa mais linda isso daqui, ó. Meu Deus, esse fermento aqui ele ficou sensacional, certo? Então tem gente que gosta de fazer isso daqui, de fermento transbordar. O que eu vou fazer? Eu vou pesar certinho aqui, porque eu quero colocar só 30% do fermento, tá? Então se eu quero colocar 30% do fermento, 30% de 350 gramas, isso vai dar 105 gramas de fermento. Então eu vou colocar aqui 150 gramas. O pote é um pouco grande, então não vai dar para vocês verem a numeração, mas enfim, eu vou colocar 105 gramas de fermento, que corresponde a 30%, tá? E aí o restante eu vou guardar. Então aqui, essa colherada aqui deu 80, então mais um pouquinho aqui. Acho que agora vai dar, vamos ver, 105 gramas exatamente, mais um chorinho aqui, 106 gramas. Sobrou isso daqui, então eu já posso tirar a balança aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui que deu 106 gramas ali. Ó, opa. Agora tá dando 111, minha balança tá meio estranha, mas tudo bem. Não tem problema se pouca coisa a mais, tá? E aí o que eu vou fazer? O que eu faço com esse fermento aqui? Esse fermento ele vai direto para a geladeira, certo? Elton, mas você não vai alimentar ele? Não, ele está alimentado, certo? Elton, se meu fermento ele chegou no pico de fermentação, não tem problema nenhum. Mesmo que o seu fermento ele comece a diminuir o volume, ainda assim ele tem um monte de leveduras aqui dentro. E ele tem também um monte de alimento para ele aqui, certo? Então eu vou colocar ele ali na geladeira. Então sobrou essa quantidade aqui de fermento. Sobrou, né, pouco fermento. Mas sobrou, deve ter sobrado aqui umas 30, 40 gramas de fermento, tá? Provavelmente. E aí o que vai acontecer? Eu vou levar ele para a geladeira. Simples assim. Deixa eu lavar só aqui a tampinha dele.
E aí, quando eu for fazer um pão novamente, daí eu já tô falando aí pra ti a hora que tu tiver o teu fermento. Quando eu for fazer um pão novamente, aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse fermento aqui da geladeira, certo? Eu só vou reforçar aqui que corresponde à 20ª alimentação, né? Só para não ficar perdido nas alimentações aqui. Deixa eu colocar aqui. 20ª alimentação, né? Que foi a 20ª alimentação que a gente fez ali. Então o que acontece? Quando eu for fazer o meu pão, o que eu faço? Tiro esse fermento da geladeira, pego aqui a quantidade de fermento que eu for utilizar, certo? E alimento ele na proporção que eu quero. Aí, por exemplo, tem 40 gramas aqui, né? Se eu for fazer com 20 gramas, com 30 gramas, então eu pego aqui 30 gramas, por exemplo, do fermento, as 10 gramas que sobraram, vai fora, né? Tem diversas receitas aí, se tu procurar na internet, receita com levain, eu nunca fiz, tá? Mas tem várias aí que deve ficar muito boa, tá? E aí tem gente que vai guardando, até ter uma quantidade significativa para fazer as receitas ali com descarte de levain, tá? Coloca lá a receita com descarte de levain que tu vai encontrar. Eu coloco fora porque normalmente eu faço a quantidade já certa que eu vou utilizar e sobra ali as 20 gramas que normalmente costumo utilizar para fazer um pão, certo? Uns 20, 30 gramas, enfim, tá? Então ele vai para a geladeira agora, esse fermento, certo? Ele vai para a geladeira. Quando eu for fazer o meu pão, tiro ele da geladeira, alimento. Não precisa esperar, muitas pessoas têm dúvida. Eu espero 1, 2, 3, 4 horas. Não precisa esperar, certo? Vocês viram ali o meu fermento, ele cresceu na mesma proporção que esse daqui. Eu tirei da geladeira e alimentei. Tirei ele da geladeira, alimentei, botei ele no forninho e deixei crescer. Pronto. Ele cresceu ali, eu fui ali, baixei ele e coloquei na geladeira. Então o meu fermento já está lá na geladeira, certo? E esse daqui vai para a geladeira também. Então eu vou deixar aqui do lado, vou levar para a geladeira. Quando eu for fazer o pão, tiro da geladeira, pego a quantidade que eu quero, misturo com água, misturo com farinha, deixo ele crescendo ali. Atingiu o pico de fermentação, faço o meu pão. Eu não quero fazer o pão, não vai dar tempo. Beleza, tira o ar ali que tem ali dentro, vai empurrando o fermento para baixo, leva ele para a geladeira de novo sem problema nenhum. Vou fazer o meu pão? Tira ele da geladeira, alimenta e é esse o processo, certo? Então tá aqui. Já coloquei o nosso fermento, vou misturar aqui o açúcar. Eu vou fazer o seguinte, vou misturar todos os ingredientes, tá? Normalmente eu não faço isso, mas eu vou fazer porque não é aconselhável misturar todos os ingredientes se tu tá utilizando o fermento seco. Porque o fermento seco, tu vai usar o azeite de oliva e ele vai encapsular o teu fermento, tá? Mas aqui não tem necessidade. Então tá aqui, coloquei todos os ingredientes e agora eu vou misturar bem até que essa massa aqui ela fique bem homogênea, certo? A hora que a massa ficar bem homogênea, a gente deixa ela descansando por 30 minutos, certo? Até fazer a primeira dobra. Eu vou deixar ela descansando por 30 minutos, porque novamente eu vou deixar essa massa aqui ela dentro do forninho com a luz acesa. Por quê? Porque aqui tá bem frio na minha região, tá chovendo bastante, então tá bem úmido. E eu não quero ficar até meia-noite fazendo pão, certo? Então eu vou deixar ela crescendo exatamente 30 minutos para fazer a primeira dobra. Então eu vou parar de falar aqui, botar uma musiquinha que daí eu consigo acelerar o vídeo aí para vocês. que eu acho incrível é exatamente isso.
Se vocês forem ver a massa, ó, não tem mais ponto de véu, né? A massa, ela tá bem líquida, certo? Mas agora, nesses processos de dobras, é que ela vai começar a desenvolver o glúten da massa, tá? Então é exatamente isso. A massa, ela vai ficar assim. Eu vou lavar as minhas mãos aqui. E aí, nós vamos deixar essa massa aqui, ela descansando por meia hora. Se tiver frio na tua região, né? Faz que nem eu. Coloca ali no forninho. Deixa a luz acesa. E deixa ela descansando por meia hora. Ou deixa ela descansando aí por até 1 hora, tá? Então, vou colocar aqui o paninho por cima. E vou mostrar ali pra vocês no forno. É isso daqui que eu faço. Tá ali a luz acesa, tá aqui a massa, vai ficar descansando agora por meia hora. Daqui a meia hora eu venho para fazer o primeiro processo de dobra. Valeu! Então vamos lá. Passados os 30 minutos, né, a gente vai à nossa primeira dobra. Então o que eu faço? Molho a bancada, então tem minha torneira aqui do lado, certo? Sempre com água, não bota farinha, tá? Então umedece bem a bancada aqui e vou trazer a massa para cá agora. Então olha só, a massa, essa é a primeira dobra. A impressão que a gente tem é que nunca vai dar certo isso daqui, certo? Aí o que eu gosto de fazer também, eu já umedeço pouca coisa aqui, o meu pote para massa não grudar tanto aqui. Umedece bem as tuas mãos e ó, joga a massa por cima dela mesmo aqui, ó. Uma vez, ó, tá grudando um pouco na bancada. 2 vezes, deixa eu umedecer um pouco mais aqui, para soltar bem. 3 vezes. 4 vezes. Olha como vai mudando a textura da massa. Isso que eu acho incrível. Opa, chegou a bater no celular. 5 vezes. Aí essa massa aqui, ela volta ali pro pote. Então, olha como mudou a textura da massa, como ela estava antes. Ela estava pegajosa, não tinha textura nenhuma. E agora ela já tem uma textura, certo? Então, essa massa aqui, ela vai descansar agora mais meia hora, certo? Ali no forninho, que tá quentinho, certo? E daqui a meia hora a gente volta para fazer a segunda dobra e a gente vai repetir esse processo por 3 vezes. Então vamos lá, galera, vamos fazer a nossa segunda dobra. Então olha como a massa ela deu uma esparramada, né? Mas ela deu essa esparramada aqui justamente para que ela tenha um pouco mais de consistência, tá? Então vou umedecer aqui a bancada, certo? E agora eu vou tirar a massa daqui. Sempre cuidando para não rasgar a massa, por isso que eu dou aquela umedecida aqui embaixo, certo? Não precisa umedecer muito, ó, não tem água pingando nem nada, tá? E aí a gente faz as dobras tudo de novo. Então olha como já mudou a consistência da massa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Faz 4 dobras, 5 dobras. Tu vai sentindo a tua massa, né? Eu posso fazer as dobras assim também, certo? Tu vai sentindo a tua massa para que ela não rasgue, tá? Então, deixa eu limpar aqui a bancada, né? Então, olha como tá ficando a textura dessa massa, tá? Daqui a pouco ela vai estar lisinha, lisinha. Então, é só a segunda dobra. A gente vai levar ela lá mais meia hora. Se quiser deixar assim, ó, 40 minutos, show de bola, tá? Deixar uns 40, 45 minutos. Não pode deixar muito mais do que isso. Muito mais de 45 minutos, porque daí a massa ela começa a fermentar demais. Então fica ruim para realizar as dobras e ela acaba não desenvolvendo o glúten da forma que ela tem que desenvolver, tá? Então agora a gente está desenvolvendo o glúten da massa. A ideia não é que ela fermente, não é que ela cresça, é desenvolver o glúten, tá? Valeu, até a terceira dobra que é daqui a pouco. Então vamos agora para a terceira dobra, né? Então olha só como é que tá a massa. E aí depois da terceira dobra, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a massa descansando por 1h30,
tá? Então a gente vai deixar a massa descansando por 1h30. Aí depois dessa 1h30 a gente vai fazer as dobras, tá? Ó, agora são 10h18, eu vou fazer as dobras desse pão. Olha a coisa mais linda essa massa. É incrível como a massa ela vai se transformando. 2, 3. O pote caiu dentro da pia. 4. Vou ver mais uma aqui. E 5. Então, a ideia agora sim, a ideia é que a massa ela fermente, tá? Isso daqui é um outro tipo de dobra também que você pode fazer. Pega a massa aqui pelo meio e vai dobrando ela em cima dela mesmo, certo? Então tá aqui a massa. Cuidado só para não rasgar a massa, certo? Então agora tá aqui. Agora ela vai descansar por 1h30. Ela vai crescer bastante já, tá? E aí a gente já consegue fazer as dobras. Já consegue fazer a modelagem da massa e colocar ela para fermentar na geladeira. Valeu. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a modelagem do pão. A massa já fermentou bastante. E aí o que acontece? Só para estimular todo mundo a fazer o pão, por exemplo, eu tenho aqui o meu baneton, né? Mas eu não vou usar ele. Eu vou fazer nisso daqui, ó. Isso daqui é uma peneira, né? Um escorredor de macarrão, na realidade. Eu quebrei o cabo aqui, né? Então eu vou fazer o meu pão redondo dessa vez, não vou fazer aquele pão mais comprido, tá? Mas eu vou fazer aqui que é só para te ver, não precisa ter a situação perfeita, né? Dá pra gente adaptar e as coisas dão certo. Isso daqui é necessário para o pão descansar só e para ele poder respirar. Aqui eu tenho aquelas touquinhas descartáveis, né? Então, vou colocar aqui. Então, vou colocar um pouco de farinha. E a minha massa vai ficar aqui. Meu pão ele vai ser redondo. Então, vou deixar aqui do lado. Agora sim a gente pode untar a bancada, né? Agora sim posso jogar um pouco de farinha aqui, porque eu não quero que essa massa grude na bancada, certo? E aí eu vou despejar a massa aqui na bancada. Se a massa estiver grudando na mão, pode passar um pouquinho de farinha na mão, não tem problema nenhum, tá? Então, fazer a modelagem clássica, né? Faz um retângulo mais ou menos aqui e traz essa parte aqui para perto de ti, né? Até passando um pouquinho da metade. Dobra as pontas aqui, uma em cima da outra. Pega essa parte aqui e leva para lá. E agora tu faz 3 dobras aqui. Nesse sentido aqui, ó. Um por cima do outro. Aqui, 1, 2, 3. Aí eu pego essa gordurinha aqui de baixo e jogo lá pra cima. Então, tá aqui o pão. A chave fica pra baixo, certo? Deixa 10 minutinhos aqui em cima da bancada para poder fechar bem a chave do teu pão. Então, daqui a pouco eu volto. Então, vamos lá. Passaram-se os 10 minutos. Vou botar um pouco de farinha aqui, porque o pão ele vai precisar.
E aí agora eu vou virar ele aqui dentro. Deixa aqui. Ó. Então eu vou colocar o pão aqui. E agora esse pão ele vai para a geladeira, certo? E o ideal seria que ele fermentasse aí por pelo menos umas 24 horas, tá? Só que como quarta-feira eu trabalho, então eu não vou ter tempo de assar ele na quarta-feira de manhã, então agora é meia-noite. Umas 10 horas é pouco tempo de fermentação. Eu vou decidir. Se bem que amanhã eu posso assar ele na parte da tarde. Então eu vou deixar ele fermentando aqui por umas 12 a 18 horas, tá? Na geladeira, tá? Então esse pão aqui agora ele vai para a geladeira. Valeu!